É. Ó, Não, você não? beatbox não, eu não sei fazer beatbox não. Estamos aqui em mais um vídeo do Teologueiros, só que dessa vez a gente está com uma participação especial. Pastor Dene do nosso lado. Olá. E aí, pastorzão, tá, tudo bem? Tudo jóia? Tá ótimo. Pastor Dene é da PIBA, né? Primeira Igreja Batista de Araras. E a gente vai fazer umas perguntinhas para saber um pouquinho mais sobre a opinião dele sobre missões, já que ele é pastor e missionário. Como é que é ser pastor e missionário ao mesmo tempo? Felipe, boa pergunta. Cara, eu fui criado como filho de missionário, né? Meus pais, de fato, meus avós, os dois lados eram missionários. Então, os dois vieram para o Brasil em 1950 e pouco. Tanto o pai do meu pai e o pai da minha mãe. E meus pais foram criados filhos de missionários. E eles voltaram para os Estados Unidos, viveram lá, se conheceram lá para casar e vim para o Brasil como missionários, já conhecendo a cultura brasileira. E eu fui criado com vida de cabeça de missões. E meus pais trabalham com a Missão Novas Tribos, que trabalha com o povo indígena em volta do mundo, preparando missionários para ir para tribos e tudo. Enfim, para mim, eu sempre via missões como o alvo total, principal de Deus, né? Vidas, almas para Cristo, onde for. E igreja sempre foi uma coisa que estava lá atrás, porque eu conheço muitas igrejas, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil e até outros países, mas muito pouco convívio, porque eu sempre visitava igrejas, certo? Uhum. E para mim, os últimos 10 anos para cá, estou conhecendo vida de igreja muito mais do que missões. E a igreja mais o lado pastoral do que o lado missionário. Sem dúvida. E eu tenho pastor agora há 3 anos e estou amando, não somente amando, mas antes disso até convivendo numa igreja mais dos últimos 6, 7 anos para cá, assim, de parado em um lugar, porque missões envolve isso, né? Parado, vivendo igreja, eu tenho visto que a igreja é que faz missões acontecer. Eu acho que muitas pessoas, tanto nas igrejas, não entendem isso, e às vezes tantas pessoas criadas como eu, como filho de missionário, entende que tudo, tanto o sustento, a parte prática, e tanto a parte de orações, tudo que envolve uma vida de um missionário, envolve a igreja, e tem que envolver, e o coração de Deus é isso, o corpo de Cristo fazendo missões acontecer, não somente um cara com um chamado indo e nem um contato de uma igreja falando, estamos orando, estamos aqui, estamos mandando recurso apoiando, exatamente. Então, minha vida dos dois, voltando para a pergunta, eu tenho entendido que os dois são muito importantes, tanto na minha vida, né, eu tenho meu coração de missionário, eu quero estar hoje, né, eu fui para recentemente uma conferência missionária e tinha missionários de volta do mundo, cara, e eu não posso ficar lá, porque eu quero ir, né? Você tem a vontade, eu quero ir, eu quero participar de todas, porque eu acredito que, eu falo, minha definição de missionário é uma pessoa fora da zona de conforto para Deus. Então, hoje eu sinto como missionário aqui em Araras como pastor, porque para mim minha zona de conforto hoje não era Araras, né? Não era minha primeira escolha. Quando eu fui convidado para pastorear aqui, eu me vi em outro lugar. E hoje eu tô tendo o privilégio, junto com minha esposa, de animar jovens para missões. Então é até egoísta, falei isso para minha esposa uns meses atrás. É até egoísta na nossa parte hoje, pensar, eu quero ir. Deixa os jovens, sabe? Não, porque quem é mais novinho. Exatamente. Nós estamos dando, eu acredito que Deus está nos usando com toda humildade para ver, vocês podem ser missionários, né? Isso é importante aqui na cidade, principalmente, né? Eu vejo poucas igrejas até se importando com esse lado missionário. Aqui na cidade, na própria Araras,
está se importando com fazer esse aprendizado que chegue aos jovens e que eles tenham esse anseio de ir para fora. Sim. Isso é muito importante. Sim. Agora, você falou que já é de uma família missionária, né? Sim. Mas teve algum momento em que você teve uma vontade no seu coração de fervorosamente de seguir isso? Você acha que foi um chamado que Deus te deu mais pela família? Ou não? Teve uma hora que você falou, não, ou eu quero fazer outra coisa, sim, mas Deus me chamou para isso, ou eu realmente quero, meu coração tá nisso, ser missionário. Desde pequeno eu quis ser um Michael Jordan e não rolou, cara. Eu amo basquete, mas, cara, uma boa pergunta. Primeiramente, eu sempre volto isso quando pessoas me perguntam isso, que é muitos. Eu sempre falo dos meus pais e, né, eu encorajo todo mundo, né, que trabalha com teus filhos te observando você no ministério. A tua vida, a tua alegria fala muito. Um pai que fala que ama ser médico, o filho tem empolgação talvez de ser médico, e bombeiro, policial, o que for. Eu não conheço um casal mais feliz do que meus pais, realizados no ministério, na obra de Deus. E eu fui criado vendo isso. E foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu também via missionários que não eram assim. Uhum. E uma coisa dos meus pais, a alegria dos meus pais em servir tanto a Deus e outros, foi uma coisa que eu sempre admirei. E quando eu tinha 10 anos de idade, 10 ou 11, um missionário contou, uns meses antes, ele é missionário na Amazonas, brasileiro, e ele sofreu um acidente de navio, de barco, com outros missionários, e virou o barco e ele foi o único sobrevivente. E ele contou a história dos outros missionários que trabalham com índios, né, enquanto eles afogavam, sem ajuda, cantando hinos e encorajando. E eu lembro só, né, eu não lembro toda a parte da pregação, mas foi tão marcante para mim, ele falando vale a pena, até teu último respirar, vale a pena viver para Deus. Né, meus amigos não morreram em vão. Eu lembro, foi muito marcante para mim. Daí chamei o apelo para vir para frente para ser um missionário. Eu, filho de missionário, eu vi minha vida toda. Eu fui para frente, falei, Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Até meu último respirar, eu quero trabalhar em ministério, né? Tanto agora pastoral, mas missões, vidas, almas para Cristo. E como é que é você depois, você é ordenado missionário depois que você faz a missão? Olha, eu fiz seminário, né, bíblica, e isso que eu fiz depois do colégio. Eu fiquei esperando o que eu vou fazer exatamente na coisa de teologia, depois de sair do colégio, e Deus me mostrou a escola onde eu devia frequentar nos Estados Unidos. E estudei lá, nesse preparo teológico, e de fato era preparo para missões também. A parte mais forte dessa escola é missões. Então a teologia com ênfase muito forte em missões. E eu pensei em ir para o primeiro passo, que é preparo linguístico e tudo isso para trabalhar com povos ou o que for. Mas vim pro Brasil e apaixonei com uma brasileira, isso aí é outra história. Mas é isso, cara. Eu não sei se vai ter uma pergunta aí de chamado. Vou ter. Tá bom, eu espero então. Vou ter. Aí a pergunta que eu queria fazer, já que queria saber mesmo se você é ordenado como pastor, né? Você é ordenado pastor. Depois que você se tornou missionário, qual que foi a sua primeira experiência que foi marcante mesmo? Tipo assim, falou, nossa, isso que é ser missionário. Show. Uau. Difícil, cara. Ou pode ser, sei lá, no momento de estudo mesmo, até um momento que foi marcante pra você. Falou, nossa, agora você caiu do cavalo e realmente percebeu, caiu a ficha, eu sou um missionário. Uma história que eu lembro, Felipe, aconteceu na faculdade teológica, e enquanto eu vivia, eu estava trabalhando e também estudando.
Ia tarde, dava para estudar um pouquinho e dava para pagar minhas contas. Então, quando eu formava, não estava devendo, certo? Eu mesmo estava pagando minha mensalidade, tudo. E chegou no final do mês e eu tinha que pagar minha conta. E eu tinha que comprar pneus novos pro meu carro. E eu tinha outras contas, coisas que eu tinha que pagar que normalmente não precisava. E o próximo dia eu tinha que pagar e eu sabia que não tinha esse dinheiro. Tava faltando uns 300 e pouco dólares, que pra mim foi muito naquela época. E eu falei, e agora? A noite anterior do dia que tinha que pagar, meu pai, eu estava nos Estados Unidos, meu pai, minha mãe me ligaram, telefone, e começou a bater papo. Eu lembro o momento que eu peguei o telefone e falei, yes, meu pai vai perguntar como tá financeiramente. Fala, pai, falando a verdade, cara, tô na pendura. Ó, amanhã eu vou ter que pagar as contas. E aproveita que o dólar tá alto, aproveita que o dólar tá alto. É isso mesmo, pai. Isso mesmo. E conversando com meu pai, né, sobre tudo, falando da vida, né, tudo que eu estava aprendendo, perguntando a ele sobre o ministério deles aqui no Brasil, e família e tudo. 2 horas depois, terminando a conversa, meu pai fez aquela pergunta maravilhosa. E aí, filho, como tá as finanças aí? Eu falei, pai, falar a verdade, eu preciso ter umas contas para pagar e amanhã é o dia do pagamento e eu não tenho, né? E quando você não paga, você tem que pagar um extra, né? Depois, e vai subindo todo dia. Então dá uma coisa que eu não tive que fazer até aquele dia, eu não queria fazer, né? Eu expliquei pra ele, eu falei, já tava esperando ele, né, colocar, naquela época tinha internet já, né? E já mandar, né, na tua conta, tá lá amanhã. Rapidinho. Daí eu contei assim, eu lembro aquela pausa, assim, meu pai falou, uma risadinha, deu pra imaginar o rosto dele e falou, ô filho, eu não vejo a hora de ver como Deus supriu pra você. Não foi a resposta que eu quis ouvir, né? Pai, legal. Então, daí terminei, meu pai orava sempre a hora antes do telefone, antes de falar tchau. E eu lembro, né? Clique. Senhor, é com você mesmo. Eu não orei. Literalmente eu falei, beleza, vou ter que pagar atrasado, vou achar um jeito, um bico, alguma coisa vou fazer pra poder pagar essa conta, né? Próximo dia eu fui lá, depois do almoço, mulherzinha, rostinho, tudo. Oi, how are you doing? Toda assim. Ei, eu vim pagar o que pude, infelizmente não tenho tudo hoje. E ela olhou e falou, deixa eu ver, tá tudo pago aqui. E eu, Ela falou, não, tá tudo. Ela falou, fala a verdade, você tem $500 a menos pra pagar o mês que vem. E meu pai, né, entrou em contato, ela falou, de jeito nenhum, um aluno aqui, não quis dar um nome, pagou a tua mensalidade. Caraca. E não quer que você saiba quem é, né? E foi legal. Meu pai falou que estava empolgado a ouvir como Deus ia suprir. Ele ouviu. Eu já sabia. Ele já viu. Fé é coisa impressionante. E quando eu conto essa história, eu falei que foi fé do meu pai, né? E essa fé do meu pai virou fé minha. Eu tenho vivido desde então muitos momentos apertados e minha esposa fala, Daniel, você não preocupa, não estressa. E isso não é sempre o caso, mas eu não estresso mesmo. Porque é gostoso viver dependente daquele que supre. A gente fala que supre todas as nossas necessidades. E essa frase é verdadeira. E mesmo na pendura, ele supre a nossa necessidade de crescer na fé. Ele supre a nossa necessidade de empolgar com a simplicidade de não saber. Cara, é muita coisa. Então, essas coisas foram me mostrando que isso é vida de missionário, é tudo que eu gosto, aprecio, admiro nas pessoas, né? Missionários, assim, eu amo essas histórias de Deus suprir, saber que somente Deus fez a história, né? E coisas... E ter vivido isso e continuar vivendo isso é uma coisa maravilhosa, né? E a gente, principalmente aqui no Brasil, né? Não sei se você já ouviu essa história. Muitas vezes quando alguém vai falar, algum jovem vai falar que quer ser missionário,
A gente escuta muito isso. Ah, você quer ir lá para a África, sendo que assim, você nem prega para sua vizinhança, você tem que primeiro trabalhar na sua vizinhança, fazer missão na sua vizinhança. E você acha que isso é mesmo real para a preparação de alguém que quer fazer missões em outros lugares, outros países, outros estados? Tem que ter essa importância dessa preparação, até mesmo essa brincadeira, né? Pô, vai pregar pro seu bairro lá. Sim. Como é que é essa preparação de alguém que quer realizar missões, que é alguém que tem um coração, tem essa vontade brotando? Muito bom. Felipe, eu acho que uma coisa importante saber é que Deus nos fez todos nós diferentes, certo? Os discípulos, os 12 escolhidos eram diferentes. Tinham aqueles corajosos, os Pedros, os Joãos, daí tem aqueles discípulos que a gente não ouve falar tanto e às vezes eram um pouquinho mais tímidos. Eu acho muito triste aquele jovem que fala eu sou tímido, ou eu nunca fui aquela pessoa de vocalizar tanto em evangelizar alguém. Jamais eu posso ser missionário, porque se eu falar isso, as pessoas já vão jogar isso na minha cara. Um andar com Deus é uma coisa pessoal, mas também é uma coisa que as pessoas notam, mas não sempre no cara evangelista. Uhum. Mas ser missionário não envolve só pregando a boca para alguém que não sabe, você precisa, chega lá dia ontem que envolve tantas coisas, envolve caras que manjam um computador, envolve caras que, igual toda a linha de trabalho envolve, em missões envolve isso, mais do que tudo envolve alguém que é apaixonado por Cristo. Quais os lugares, na sua opinião, pode ser aqui no Brasil mesmo, Sim. ou até fora do Brasil, que você acha que necessita de mais missionários hoje e que a igreja tem essa deficiência de missionários? A gente pode, sei lá, pode Felipe, citar aí... É difícil responder isso, porque uma qualquer coisa que pessoa que assiste isso, qualquer missionário, cara, é impressionante. Nós temos um fogo ardente, assim, de oração, de conhecendo histórias e tudo no ministério que nós trabalhamos. E cada missionário, seja com traficante, seja com povo indígena, seja na Índia, seja em lugares fechados, China ou na Coreia, o que for, a necessidade está imensa. Agora, o que precisa falar, a necessidade maior de missionários, onde falta é na igreja. Pessoas na igreja ouvindo toda semana, todo domingo, pregações bíblicas, corretas e falando que legal, eu gosto de esquentar esse banco. Legal, com vou embora. Tudo que eu sei. Semana que vem eu volto. Fechou. Eu volto. Então, literalmente ficando gordos, enormes, gigantes, com entendimento, crescimento, sabedoria da pessoa de Deus e Cristo e a vontade dele, mas só curtindo o saber às vezes e não. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? O povo no Novo Testamento, no momento que eles entendiam, eles iam, né? E eu não estou falando que sempre é assim, a gente precisa ter um preparo, né? De alguma forma, mas cara, igrejas estão cheias. E os templos estão cada vez mais chiques, mais bonitos, com som top e tudo top, mas a vontade não está top. A vontade de falar que Ele cresça, que eu diminua, que Cristo é tudo em mim. A gente quer Cristo é tudo em mim no momento de louvor, adorando, mas no momento de falar, Ele é mais importante do que tua carreira? Você trocaria a vontade dele para tua carreira? Então, resumindo assim, para quem está nos assistindo pelo YouTube, assistindo em casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, resumindo, como é que se alguém está vendo e brotou essa vontade, eu quero ser missionário, quem que eu procuro? Quem que, sei lá, procura o seu pastor primeiro, ele vai te indicar, procura uma certa igreja, uma certa instituição, algo mais prático para quem quer ser missionário. Ótimo, gostei. Cara, primeiramente, antes de responder isso, eu quero tratar rapidinho o chamado. Uhum. Nós temos, eu não vou falar espiritualizado, nós temos mistificado a palavra chamado, certo? Certo.
Nós olhamos Com certeza. uma história na Bíblia do apóstolo Paulo. Uma. Que foi Deus do céu, cego, tudo isso. E a gente fala, tô esperando um momento desse. O resto, Jesus fala, Vem, deixa Vem, a rede, deixa o que tá fazendo em casa e vai embora. Eu acho tão importante, mas tão importante, você que está assistindo, se você tem ouvido, tem lido Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide é um mandado e a gente está esperando um chamado. Você já foi chamado, você já é salvo, você tem que obedecer, né? Tem uma missionária famosa que um dia falou, ela falou, eu não tive um chamado, eu li uma ordem, eu obedeci. E então, o primeiro momento é falar, eu quero cumprir essa ordem. É forte, palavras fortes que a igreja está ignorando. A igreja está falando, é uma ordem ser batizado, é uma ordem isso, mas essa, a gente fala, não, mas eu tenho meu vizinho que nunca evangelizei, mas um dia eu vou no emprego. É importante viver Cristo, se for necessário falar, então não falei ainda, isso aqui. Tô esperando que eles vejam primeiro, depois isso aí, falar. Felipe. E em vez de falar, eu tenho um compromisso. Cristo me deu tudo, Ele só fala agora, me conheça e faça de mim conhecido. E é uma ordem, e nós precisamos fazer onde nós estivermos. E se você sabe e está caindo a ficha hoje, talvez, que essa ordem é para você, crente salvo em Cristo, você mesmo, procura primeiramente a não falar, eu estou esperando um chamado, mas entra mais na palavra, ora e fala, Deus, eu quero esse compromisso com o Senhor ser verdadeiro. Eu não quero um pé dentro desse foco para minha vida, eu quero mergulhar na aventura de servir 100% com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E sim, ir pro teu pastor é importante. Se teu pastor não tem uma visão missionária, que é complicado, que existe muito, ou quer te desanimar, não desanima. Porque os discípulos, a gente nunca ouve eles, né, indo lá, o meu pai não achou uma ideia bacana, né? Mas sim, ouviu a voz do Mestre, que é Cristo, te chamar, obedeça. E sim, não vai vou nessa loucura, né? Conselhos é muito importante, tanto de pastores e tanto de família que se são evangélicos e andam com Cristo. Mas, gente, o que eu canso, Felipe, é ver tantos crentes desanimando pessoas para a obra missionária, tantos pais falando, filho, mas você não quer fazer uma faculdade primeiro, uma garantia, você não quer uma estabilidade, e a maior estabilidade é estar nas mãos de Cristo, e a gente não sabe o amanhã, nem da nossa vida e nem do povo que está falecendo, indo para o inferno. E Deus quer nos usar. Que bom ia ser se Ele fosse ter chamado os anjos para fazer essa obra. Tem acontecido, mas Ele nos chamou para essa oportunidade, esse privilégio. Então, é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se também você tiver, não encontrar ninguém, isso eu acho que é uma coisa impossível, não encontrar ninguém que tenha essa visão missionária para te dar dicas, conselhos, te levar para o lugar certo, para você estudar e aprender, a gente tem aqui em Araras o Pastor Dene e eu tenho certeza que ele pode ajudar. Sem dúvida. Com certeza. Sem maior alegria. Se dá para encorajar você um pouquinho para fazer 2017 mais visão missionária. Amém. Com certeza. Então, obrigado, Pastor Dene. Eu que agradeço. Obrigado. Fique com Deus. É isso aí, pessoal. Curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve. Olha os demais vídeos que a gente tem no canal, são muito interessantes. E a gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.